Capítulo 651 Um acordo, parte 2. Se você ainda quer lutar, estou mais do que feliz em jogar com você, disse Evan assim que a fenda do vazio se fechou e ele viu que Mogul estava olhando para ele. Mas tenha em mente que se você decidir continuar, este lugar realmente se transformará em um cemitério. Desta vez, depois de ouvir Evan, Mogul não zombou dele e olhou para ele com uma expressão séria no rosto. Ele olhou para a situação fora da barreira e franziu as sobrancelhas. A luta já dura cerca de 15 minutos e Mogul já percebeu que não importa quantas vezes os orcs matem os Shadow Undeads, eles continuam voltando à vida. Por outro lado, ao contrário dos mortos-vivos das sombras, os orcs estavam morrendo de verdade. Os Shadow Undeads já haviam matado aproximadamente 70 orcs de classificação S e as baixas continuariam a aumentar se a luta continuasse. Mogul fechou os olhos e respirou fundo. Embora ele não quisesse nada mais do que matar Evan e seus mortos-vivos sombrios, ele sabia que a situação não estava a seu favor. Se perdermos mais dos nossos membros, a nossa força global diminuirá drasticamente e será difícil para nós manter a nossa posição na cidade. Mogul disse interiormente e abriu os olhos. Se você quiser conversar, pare-os primeiro, ele disse a Evan enquanto apontava para seus mortos-vivos sombrios. Evan olhou para o rosto de Mogul por alguns segundos quando o ouviu e acenou com a cabeça. Ele usou os sentidos das sombras e ordenou que seus mortos-vivos sombrios parassem de lutar. Quando os mortos-vivos das sombras receberam a ordem de Evan, todos eles recuaram imediatamente. Os orcs tentaram persegui-los, mas Mogul sinalizou para que parassem. Assim que a luta entre os orcs e os mortos-vivos das sombras parou, Mogul olhou para Evan e disse com uma voz fria: "Devolva tudo o que você roubou do cofre do tesouro e você poderá sair daqui." Ao ouvir Mogul, Evan imediatamente balançou a cabeça. "Eu trabalhei tanto para roubá-los. Não há como devolver tudo a você", disse ele e parou por um momento. No máximo posso devolver 20% do que roubei do cofre. O corpo de Mogul começou a tremer de raiva quando ouviu Evan. "Você está brincando comigo?" ele perguntou enquanto tentava ao máximo não começar a luta mais uma vez. Evan não se incomodou quando viu que todo o corpo de Mogul tremia de raiva. "Você já sabe que não vou entregar tudo. Então vamos parar de perder tempo", ele disse em tom neutro. Vou dar um passo para trás e entregar 50% das coisas que roubei para você e você nos deixará sair daqui. E deixe-me dizer que não vou desistir de 50%, então não tente negociar comigo, disse Evan mais uma vez quando percebeu que Mogul estava prestes a negociar com ele. Mogul fechou a boca ao ouvir Evan e olhou para ele por alguns segundos. "Tudo bem, você pode ficar com os 50%. Evan ergueu uma sobrancelha quando Mogul concordou com ele tão facilmente. Até mesmo os outros orcs que ouviram Mogul ficaram atordoados, mas não ousaram expressar seus pensamentos. Embora Evan achasse estranho que Mogul concordasse com sua exigência tão facilmente, ele não pensou muito sobre isso e acenou com a cabeça. "Antes de entregar as coisas, remova esta barreira para que eu possa sair daqui imediatamente após entregá-las. Não tenha tanta pressa, antes de sair, há algumas coisas que quero lhe perguntar", disse Mogul ao ouvir Evan. Evan estreitou os olhos quando ouviu Mogul. "O que você quer perguntar? Você veio para o domínio mundial recentemente." Evan não respondeu imediatamente quando ouviu Mogul e olhou para ele por algum tempo. Quando não encontrou nada de errado com as expressões de Mogul, ele acenou com a cabeça. "Eu vim para o domínio mundial esta manhã." Quando Mogul ouviu Evan, seus olhos brilharam por algum motivo. "Você ainda é um Ranker S, certo?" Evan ficou perplexo quando ouviu a voz cheia de excitação de Mogul e olhou para ele com uma expressão estranha no rosto. "Você não consegue dizer pela minha aura que sou um Ranker S ou não?" "Claro. Posso dizer que você é um Ranker S, é só que o poder que você exibiu anteriormente era muito mais forte do que um Evolver Core Rank 1 normal, então eu só quero ter certeza de que você não está usando um artefato para esconder sua verdadeira posição."
Evan ficou genuinamente confuso quando ouviu Mogul e não conseguiu entender o que ele estava pensando. Ele tinha acabado de matar alguns membros de sua gangue e até roubar o cofre do tesouro, mas a maneira como Mogul estava agindo o deixava um tanto desconfortável. O que diabos esse cara está pensando? Ele pensou interiormente e decidiu usar imediatamente a habilidade Possessão das Sombras caso Mogul tentasse fazer algo suspeito. Tenho uma oferta para você. Quer ouvi-la? De repente, Mogul perguntou com uma voz séria. Se você quiser me oferecer para me juntar à sua gangue dos Senhores da Guerra, então pode esquecer isso. Estou planejando usar a Torre da Ascensão assim que reunir mais algumas coisas daqui. Ao ouvir Evan, Mogul balançou a cabeça. Não se preocupe, não tenho intenção de convidar você para se juntar à nossa gangue. Na verdade, em vez de chamar isso de oferta, seria muito apreciado chamar isso de acordo. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Mogul e perguntou com uma voz curiosa. Que tipo de acordo? É um acordo relacionado aos 4 grandes clãs da cidade. Se você aceitar este acordo, posso garantir que os outros 3 clãs também lhe darão 50% dos itens de seu cofre do tesouro sem qualquer hesitação. Fim do capítulo. Capítulo 652 Saque, Parte 1. Tem certeza de que não é uma armadilha? Malark perguntou a Evan com uma voz séria. Evan olhou para a luxuosa cabana à sua frente e disse enquanto balançava a cabeça. Ele já removeu a barreira de proteção do castelo para podermos sair quando quisermos. Além disso, ele entrou em um dos cômodos do chalé e disse antes de fechar a porta. Se for realmente uma armadilha, farei com que ele se arrependa de ter tentado armar para mim. Malark olhou para a porta fechada da sala em que Evan havia entrado e coçou a nuca. Que bagunça, ele murmurou para si mesmo e entrou em outro cômodo da cabana. Evan e Malark ainda estavam no castelo da gangue dos Senhores da Guerra. Anteriormente, Evan concordou em ouvir Mogul sobre o acordo sobre o qual ele queria falar. Mas antes de dizer a Evan que tipo de acordo ele queria fazer, Mogul disse que precisava cuidar das consequências da luta e ofereceu a Evan para ficar no castelo deles. Embora Evan suspeitasse de Mogul, ele percebeu que realmente queria conversar com ele sobre algo, então concordou em ficar no castelo. Já é tarde, então ele provavelmente falará comigo amanhã de manhã, disse Evan para si mesmo após entrar no quarto, e tomou um longo banho antes de fazer qualquer outra coisa. Eu escolhi roubar a gangue Warlord porque nas memórias de Grunk, vi que eles forçaram muitas pessoas a assinar um contrato com eles, mas, Evan murmurou em voz baixa e estreitou os olhos. Eu não vi ninguém além dos orques dentro do castelo. Onde estão as pessoas que eles forçaram a assinar um contrato com eles? Ele também perguntou a Malark sobre isso, mas depois de ouvir Evan, ele também ficou confuso porque também não sabia o que aconteceu com aquelas pessoas. Definitivamente há algo suspeito acontecendo no domínio mundial, Evan disse interiormente e saiu do banheiro. Ele vestiu um novo conjunto de roupas e sentou-se na cama gigante e confortável. Deixe-me inspecionar minha riqueza depois de um dia difícil de saques, disse ele e olhou dentro de seu armazenamento sombrio. No momento em que Evan olhou para dentro de seu armazenamento de sombras, seus olhos começaram a brilhar como estrelas porque a primeira coisa que viu foi uma pequena montanha de pedras essenciais. Há pelo menos 4 milhões de pedras essenciais aqui, disse Evan com baba escorrendo pelo canto da boca. Pena que preciso devolver 50% das coisas que roubei do cofre do tesouro. Evan disse em voz baixa e pensou em fugir dali. Mas depois de pensar por um momento, ele decidiu ficar ali porque seus instintos lhe diziam que aquilo sobre o qual Mogul queria conversar era altamente benéfico para ele. Uau tio tio, de repente, Evan ouviu uma voz alegre e viu que Elysia estava tratando a montanha de pedras essenciais como um escorregador e brincando nela como uma criança. Evan olhou para Elysia por alguns segundos e decidiu ignorá-la. Ele não quis comentar nada sobre seu comportamento infantil. Além das pedras essenciais, havia muitos tipos diferentes de ervas, pílulas, poções e artefatos também.
Evan ignorou as ervas por enquanto e olhou primeiro para as pílulas e as poções. Ele primeiro tirou uma pílula dourada clara que era a maior em número entre todas as pílulas. Assim que Evan pegou a pílula, seus detalhes apareceram diante de seu retina. Pílula condensadora de essência, Rank 1 Low Grade, uma pílula que pode ajudá-lo a transformar sua mana em essência mundial. Isso pode me ajudar a transformar minha mana em essência mundial. Os olhos de Evan brilharam um pouco quando viu os detalhes da pílula e ele imediatamente a usou. Depois de tomar a pílula, Evan levou cerca de 40 minutos para refiná-la e quando verificou o resultado, uma carranca profunda apareceu em seu rosto. Esta pílula me ajudou a transformar 0,1% da minha mana na essência mundial, mas a qualidade desta essência mundial é completamente lixo, disse Evan quando notou a essência mundial criada pela pílula. Comparada à sua essência mundial original, a essência mundial criada pela pílula era pelo menos 60% mais fraca. Ele olhou para as pílulas condensadoras de essência que estavam dentro de seu armazenamento nas sombras e notou que havia pelo menos 30.000 delas. Não vou usar essas pílulas para transformar minha mana em essência mundial, Evan disse com uma voz séria depois de ver o resultado da pílula. Em vez de usar essas pílulas para transformar minha mana em uma essência mundial tão inútil, vou apenas esperar e usar a Torre da Ascensão para transformar minha mana em uma essência mundial. Depois de decidir não usar a pílula de condensação de essência, Evan olhou para a próxima pílula. A próxima pílula era de cor azul clara e havia apenas 6 dessas pílulas. Pílula fonte. Usar esta pílula depois de transformar todo o seu mana em essência mundial permitirá que você evolua seu núcleo para o estágio Rank 1. Evan ergueu uma sobrancelha ao ler os detalhes da pílula. Então esta é a pílula da qual Clone estava falando na masmorra, hein? Evan murmurou e olhou para a pílula fonte de perto. Parece que Clone estava dizendo a verdade quando disse que as pílulas originais são extremamente raras. Embora eu tenha roubado todo o cofre do tesouro da gangue dos Senhores da Guerra, há apenas 6 dessas pílulas aqui. Embora a pílula fonte fosse muito útil para as pessoas que queriam se tornar um evolver central de Rank 1, era inútil para Evan. O primeiro requisito para usar a pílula de origem era transformar toda a sua mana em essência mundial e Evan estava longe de transformar toda a sua mana em essência mundial. Além do mais, mesmo se eu tivesse transformado toda a minha mana em essência mundial, eu não teria usado esta pílula, disse Evan e colocou as pílulas de volta em seu armazenamento nas sombras. A razão pela qual Evan disse que não teria usado a pílula fonte foi por causa de seu núcleo monarca. Ao contrário das pessoas normais que possuem apenas um núcleo, ele tem 2 núcleos e não tem certeza do que acontecerá se usar a pílula fonte para evoluir seu núcleo. Em vez de usar pílulas, vou apenas usar a Torre da Ascensão e ver o que acontecerá com meus núcleos, Evan pensou interiormente e tirou uma poção verde clara de seu armazenamento nas sombras. Poção da Tranquilidade, nível médio de nível 1, aumente sua velocidade de compreensão da energia conceitual em 20%. Evan ficou surpreso ao ver os detalhes da poção e quantas poções da tranquilidade ele tinha. São apenas 3 deles. Evan franziu as sobrancelhas quando viu o baixo número de poções da tranquilidade. Ainda tenho que devolver 50% das coisas que roubei, mas esta poção. A poção da tranquilidade poderia ajudar Evan a aumentar a velocidade com que ele transformava sua essência mundial em energia conceitual do vazio, então ele queria manter todas as 3 poções para si mesmo. Vou falar com Mogul sobre esta poção amanhã, Evan pensou com uma expressão séria no rosto e colocou a poção da tranquilidade de volta em seu armazenamento nas sombras. A próxima coisa que Evan viu dentro de seu armazenamento de sombra foi uma pedra de cor laranja profundo que emitia uma aura poderosa. Evan tirou a pedra de seu armazenamento nas sombras e percebeu que a atmosfera ao seu redor ficou estranha no momento em que ele tirou a pedra. Ele franziu as sobrancelhas quando percebeu a estranha mudança na atmosfera ao seu redor e olhou para os detalhes da pedra laranja. E no momento em que Evan olhou para os detalhes da pedra, seus olhos se arregalaram em choque. Fim do capítulo. Capítulo 653 Saque, Parte 2.
Pedra do domínio do fogo, uma pedra essencial que absorveu uma grande quantidade de energia do elemento fogo e deu origem à sua própria energia conceitual de fogo e criou um mini domínio dentro dela. Ao refinar esta pedra, você poderá compreender os mistérios de um domínio, o que pode aumentar suas chances de criar seu próprio domínio. Uma pedra que pode ajudar as pessoas a criar seus domínios. Evan ficou surpreso ao ler os detalhes da pedra do domínio do fogo. De acordo com informações que obteve de Escher, que já criou seu domínio, as pessoas levam muito tempo para criar seu domínio. O primeiro requisito para criar um domínio é transformar 25% da essência do seu mundo em energia conceitual. Depois de transformar 25% da essência do seu mundo em energia conceitual, você terá que trabalhar por muito tempo para criar um domínio usando sua compreensão da energia conceitual. Mas a pedra à sua frente tem um pequeno domínio de fogo dentro dela que pode ajudá-lo a reduzir o tempo necessário para criar um domínio. Embora o domínio dentro da pedra esteja relacionado à energia do fogo e o domínio que Evan deseja criar seja o domínio da energia do vazio, esta pedra ainda o ajudará a compreender os mistérios do domínio se ele o refinar. Evan olhou dentro de seu armazenamento de sombras e viu que não havia mais pedras de domínio dentro dele. Há apenas uma pedra de domínio. Evan franziu as sobrancelhas ao ver isso e coçou a nuca. Ele queria manter esta pedra de domínio para si também, mas não tinha certeza de como Mogul reagiria a isso. Agora estou sentindo que realmente deveria fugir daqui, Evan pensou interiormente, mas logo balançou a cabeça. Mogul disse que se eu aceitar o acordo dele, posso obter 50% dos itens do cofre do tesouro dos outros 3 clãs também. Se for verdade, então fugir definitivamente não é uma boa ideia, Evan murmurou em voz baixa e olhou para as outras coisas que estavam dentro de seu armazenamento nas sombras. Poção de recuperação de essência, nível 1 de alto nível, uma poção de recuperação de essência mundial de alto nível que pode ajudá-lo a recuperar 20% de sua essência mundial imediatamente. Existem diferentes categorias de poções e cada classificação é dividida em 3 níveis. Nível baixo, nível médio, nível alto. Embora o domínio mundial esteja repleto de recursos ricos, há muito poucos itens de Rank 2 aqui, então as poções de alto nível de Rank 1 podem ser consideradas as poções de grau mais alto que podem ser produzidas aqui. Existem cerca de 50 poções de recuperação de essência de alto nível e 176 de nível médio aqui, Evan disse para si mesmo e as dividiu em 2 partes para que pudesse devolver 50% delas para Mogul. Além da poção de recuperação de essência de primeiro nível, havia também poções de cura e recuperação de resistência de alto nível de primeiro nível. Assim como a poção de recuperação de essência, Evan também dividiu essas poções em 2 partes. De repente, os olhos de Evan pousaram em uma pílula vermelha escura que estava cuidadosamente guardada dentro de uma caixa de madeira. Evan pegou a pílula e olhou seus detalhes. Conta de habilidade do Lord Orc, uma conta de habilidade que contém um ataque de poder total do Lord Orc Mogul. Uma conta de habilidade, Evan murmurou em voz baixa quando viu que era na verdade uma conta de habilidade. Embora eu seja forte, esta conta ainda pode ser útil porque eu só preciso colocar um pouco de energia dentro dela para lançar um ataque em grande escala de um evolver de núcleo de Rank 1 no pico. Evan colocou a conta de habilidade de volta em seu armazenamento nas sombras e olhou para as outras coisas. Pílula de essência de sangue, nível médio de Rank 1, uma pílula que contém uma grande quantidade de essência de sangue de um núcleo evolver de Rank 1 de pico. Depois de tomar esta pílula você pode aumentar muito a sua potência por um curto período de tempo. Assim que o efeito da pílula terminar, o corpo do usuário entrará em um estado enfraquecido e há uma pequena chance de que seu potencial inato diminua após o uso desta pílula. Evan estreitou os olhos ao ler os detalhes da pílula. Embora esta pílula pudesse salvar a vida de seu usuário durante uma situação perigosa, os efeitos colaterais desta pílula eram bastante grandes. Principalmente o efeito colateral de perder seu potencial inato. Se uma pessoa tem potencial para se tornar um evolver de nível 2, ela pode ficar presa ao nível 1 pelo resto da vida por causa do uso desta pílula.
Eu deveria evitar me colocar em uma situação em que precise usar uma pílula tão ruim para salvar minha vida, disse Evan interiormente e colocou a pílula de volta em seu armazenamento nas sombras. Depois de guardar a pílula, ele percebeu que já havia examinado a maioria das pílulas e poções. Vendo que não havia mais pílulas e poções, Evan olhou para as armas. Orcs são lutadores realmente brutos. Eu esperava encontrar um bom artefato do tipo acessório, mas todas essas são apenas armas brutas, Evan disse para si mesmo quando viu que a maioria das armas que ele roubou eram inúteis para ele e decidiu equipar sua sombra, mortos-vivos com eles. De repente, ele notou um arco roxo entre as armas. Evan ergueu uma sobrancelha quando notou o arco porque podia sentir uma aura poderosa saindo dele. Arco relâmpago, Rank-1 Midgrade, um arco feito de Netherbark Thunderwood. Ao despejar sua energia no arco, você pode criar flechas feitas a partir da energia conceitual do relâmpago e abater seus inimigos. A descrição do arco era muito simples, mas Evan ficou bastante surpreso ao ler os detalhes do arco. De acordo com a descrição, só preciso colocar minha energia nisso para criar uma flecha feita a partir da energia conceitual do relâmpago. Ele murmurou em voz baixa. Aspas. Já que eu só preciso colocar minha energia nele, isso não significa que posso usar este arco mesmo que eu não tenha muita essência do mundo, porque, afinal, minha mana também é um tipo de energia. De acordo com o que Evan sabe, se você quiser usar uma arma de Rank 1 em todo o seu potencial, você precisa usar a essência do mundo enquanto a USA. Mas o arco relâmpago é completamente diferente porque ele pode usá-lo sem muita dificuldade mesmo não tendo muita essência mundial dentro de seu núcleo. Vou tentar guardar este arco para mim, Evan disse depois de ler os detalhes do arco e colocá-lo de volta em seu armazenamento nas sombras. Havia alguns materiais e outras coisas também, mas Evan não tinha conhecimento sobre eles, então não perdeu tempo olhando para eles. Após o arco relâmpago, Evan não encontrou nada digno de nota, então decidiu dormir. Antes de dormir, ele convocou Escher e pediu-lhe que ficasse de guarda. Evan estava exausto por causa de tantos eventos que aconteceram em um único dia, então ele adormeceu rapidamente. Na manhã seguinte, Durok, o orc de nível 1 que encontrou Evan e Malark na sala de pedra, veio e disse a Evan que Mogul estava pronto para encontrá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 654. Precisamos da ajuda deles. Durok conduziu Evan a uma das salas internas do castelo. Quando Evan entrou na sala, viu Mogul sentado em uma cadeira. Evan ficou honestamente surpreso quando viu Mogul sentado em uma cadeira de aparência normal, porque pensou que Durok o levaria a uma sala do trono onde Mogul estaria sentado em um trono imponente decorado com crânios humanos. Parece que coisas assim só acontecem em romances. Evan pensou interiormente quando viu Mogul sentado em uma cadeira de aparência normal. Durok não entrou na sala com Evan e fechou a porta depois de entrar. Sente-se. Assim que Durok fechou a porta, Mogul disse a Evan. Evan não recusou e sentou-se em uma cadeira vazia com uma expressão relaxada no rosto. Você não tem medo que eu te mate agora que estamos sozinhos? Mogul perguntou a Evan com uma voz curiosa ao ver seu olhar relaxado. Quando Evan ouviu Mogul, ele não pôde deixar de olhar para ele de forma estranha. Alguém diga a esse cara que há 4.000 mortos-vivos sombrios sedentos de sangue esperando em meu armazenamento sombrio, prontos para atacá-lo a qualquer momento, Evan pensou interiormente, mas não disse isso em voz alta. Ele encolheu os ombros quando viu que Mogul ainda estava olhando para ele e disse com uma voz calma. Não tenho medo porque confio que um guerreiro honrado como você não tentará pregar uma peça contra um fraco como eu. A boca de Mogul não pôde evitar se contorcer quando ouviu Evan. Se você é um fraco, então quais são as pessoas da minha gangue? Ele disse para si mesmo enquanto pensava em como Evan matou 3 de seus núcleos evolutivos de primeiro grau. Grunk, o guardião do cofre do tesouro e aquele que foi sugado para dentro do vazio. Então, qual é o negócio do qual você estava falando? Evan não se importou com a boca trêmula de Mogul e perguntou.
Vendo Evan balançando a cabeça, Mogul fez uma pausa e disse depois de um momento: esta masmorra pode realmente permitir que pessoas dos 4 grandes clãs usem a Torre da Ascensão. De acordo com os registros antigos, se conseguirmos concluir esta masmorra, receberemos uma recompensa que pode nos ajudar a nos libertar das restrições do domínio mundial. Aspas. Evan permaneceu em silêncio depois de ouvir Mogul e caiu em pensamentos profundos. Depois de um momento, ele olhou para Mogul e perguntou: qual é a classificação desta masmorra? É uma masmorra de nível 1. Uma expressão confusa apareceu no rosto de Evan quando ouviu Mogul. Se é uma masmorra de rank 1 e é tão útil para você, então por que você não vai e limpa você mesmo? Você já está no auge do rank 1, então não acho que será difícil para você limpar esta masmorra com a ajuda de alguns membros de sua gangue. Mogul balançou a cabeça quando ouviu Evan e disse com uma voz frustrada: embora seja uma masmorra de rank 1, é um pouco diferente das masmorras normais. Ao contrário das masmorras normais, onde você pode entrar, desde que sua classificação não seja superior à da masmorra, esta masmorra é completamente diferente e apenas os rankers S podem entrar. Evan ficou surpreso ao ouvir Mogul e finalmente entendeu o que estava acontecendo. Vendo a expressão atordoada no rosto de Evan, Mogul suspirou mais uma vez e disse: durante anos, enviamos um grande número de pessoas de rank S para limpar esta masmorra, mas mesmo com a ajuda de tantos rankers S ainda não conseguimos limpar esta masmorra. Evan ficou em silêncio quando ouviu Mogul e olhou para ele em silêncio. Após um momento de silêncio, ele abriu a boca e perguntou: então você quer que eu limpe esta masmorra para você, certo? Mogul não negou as palavras de Evan e acenou com a cabeça. Sim, se você nos ajudar a limpar esta masmorra, posso garantir que os outros 3 clãs também permitirão que você tire 50% das coisas de seu tesouro sem nenhum problema. Fim do capítulo. Capítulo 655 NYA. Parte 1. Após a conversa com Mogul, Evan voltou para o quarto onde ficou ontem à noite. Depois de voltar para seu quarto, ele se jogou na cama e olhou para o teto do quarto com uma expressão pensativa no rosto. Mogul disse que convidará os líderes dos outros 3 clãs esta tarde. Devo pedir-lhes alguns benefícios extras. Ele murmurou para si mesmo enquanto olhava para o teto da sala. Depois de ouvir o pedido de Mogul, Evan concordou em ajudá-los porque não havia motivo para recusar. Depois de ver coisas como Pedra do Domínio e Poção da Tranquilidade, ele estava determinado a coletar o máximo possível antes de deixar o domínio mundial, e ajudar Mogul e outros era a maneira mais fácil de conseguir essas coisas. Antes de Evan roubar a gangue dos Senhores da Guerra, ele estava pensando em roubar os outros 3 clãs também. Mas depois do que aconteceu quando ele roubou a gangue Warlord, Evan mudou de ideia. Embora fosse poderoso, o poder dos 4 grandes clãs também não era fraco. Se eles decidissem lutar até a morte contra ele, ele não tinha certeza se seria capaz de se manter seguro. A única razão pela qual ele pensou em roubá-los foi porque ele tinha a habilidade Shadow Possession que poderia ajudá-lo a enfrentar até mesmo os evolutores do núcleo de rank 1 no pico. Mas o problema é que a duração da habilidade Shadow Possession é de apenas 3 minutos. Assim que uma briga séria começasse e se ele não conseguisse terminá-la em 3 minutos, sua vida definitivamente estaria em grande perigo. Em vez de correr riscos desnecessários indo contra eles, eu deveria apenas trabalhar com eles para obter alguns benefícios, Evan murmurou para si mesmo e estreitou os olhos. Além disso, ele se levantou da cama e saiu do quarto. Tenho uma leve sensação de que poderei conseguir algo bom nesta masmorra. Depois de sair do quarto, Evan foi procurar Malark. Mas quando o viu depois de sair do quarto, Evan ficou surpreso porque notou olheiras escuras sob os olhos de Malark. Em vez de um homem de meia-idade, Malark parecia um filhote de panda de meia-idade. O que aconteceu com você? Evan perguntou a ele com uma expressão estranha no rosto depois de ver sua aparência. Ao ouvir Evan, Malark olhou para ele e disse sem piscar:
Depois de dar uma olhada dentro do segundo anel de armazenamento, Malark ficou mais uma vez chocado. Há quase 50.000 pedras essenciais aqui, ele pensou interiormente e olhou para as outras coisas. Vendo que as outras coisas que Evan lhe deu foram pílulas de condensação de essência e uma pílula de origem, Malark olhou para ele com olhos marejados. Evan não se importou muito com as coisas que deu a Malark e voltou para seu quarto logo depois. Depois de voltar para seu quarto, Evan sentou-se na cama e respirou fundo para acalmar a mente. Assim que sua mente se acalmou, ele tirou uma poção da tranquilidade de seu armazenamento nas sombras e bebeu. Poção da tranquilidade, nível médio de nível 1, esta poção pode aumentar sua velocidade de compreensão da energia conceitual em 20% por 3 horas. Depois de beber a poção da tranquilidade, Evan imediatamente ativou a habilidade Estudo do Vazio de suas botas do Observador do Vazio. Ele já havia evoluído sua bota do Observador do Vazio para um artefato de classificação S há alguns meses e agora ele poderia usar a habilidade Estudo do Vazio por 15 minutos por dia, em vez dos 10 minutos anteriores. Evan esperava receber uma nova habilidade depois de atualizar suas botas de Void Geyser, mas além do tempo da habilidade Void Study, nada mudou muito nas botas, mesmo depois que ele as evoluiu para um artefato de classificação S completo. Quando Evan ativou a habilidade Estudo do Vazio, ele imediatamente sentiu o efeito da poção da tranquilidade e percebeu que podia perceber a energia do vazio com mais clareza. Depois de 3 minutos, Evan ficou sem energia espiritual e foi forçado a interromper a habilidade Estudo do Vazio. Depois de parar, Evan caiu na cama e ofegou pesadamente. Embora estivesse completamente exausto, havia uma expressão brilhante no rosto de Evan. O efeito da poção da tranquilidade é melhor do que eu pensava. Ele murmurou para si mesmo enquanto ofegava. Vou tentar o meu melhor para coletar o maior número possível antes de sair daqui. Após um momento de descanso, Evan bebeu uma poção para recuperar sua energia espiritual e mais uma vez usou a habilidade Estudo do Vazio. Sob o efeito da poção da tranquilidade, a compreensão de Evan sobre a energia do vazio cresceu rapidamente. O tempo continuou passando e depois de algumas horas, alguém bateu na porta de Evan e informou que os líderes dos outros 3 clãs haviam chegado lá. Fim do capítulo. Capítulo 656 NYA. Parte 2. Evan ficou na frente da sala onde conversou com Mogul esta manhã. Ao entrar na sala, viu que além de Mogul, havia mais 3 pessoas ali. As outras 3 pessoas eram naturalmente os líderes dos outros 3 grandes clãs. O líder da Aliança Frostfall era um homem que aparentava ter 50 e poucos anos. Ele tinha cerca de 1,80 centímetro de altura e cabelos castanhos claros e olhos pretos. Seu nome era Edward e olhando mais de perto, Evan percebeu que sua aura era um pouco mais forte que a de Mogul. A líder do Ninho da Aranha da Lua era uma mulher bonita e madura chamada Alume. Alume tinha cabelo rosa claro, olhos roxos profundos e usava roupas bastante reveladoras. Embora Alume parecesse uma mulher sedutora, ela era na verdade um monstro-aranha que assumiu a forma humana. Embora Edward e Alume fossem impressionantes à sua maneira, a pessoa que mais chamou a atenção de Evan foi o líder do mundo fantasma. A líder do mundo fantasma era na verdade uma mulher gato chamada Noir. Ela tinha longos cabelos negros e profundos olhos amarelos. Mas é claro que as coisas que mais se destacaram foram as orelhas e o rabo de gato. Mesmo que Evan tenha ficado surpreso ao ver uma mulher gato pela primeira vez, o motivo pelo qual ela chamou a atenção dele não foi por causa de sua aparência, mas por causa de sua poderosa energia espiritual que era muito semelhante à de Hannah. Talvez Hannah seja de alguma forma parente deles, Evan pensou interiormente enquanto se sentava em uma cadeira vazia ao lado de Mogul. Assim como Evan os estava inspecionando, os 3 líderes dos clãs também o estavam inspecionando. E embora fosse difícil para eles acreditarem, todos os 3 ficaram bastante surpresos quando sua intuição lhes disse que o S-Rankering na frente deles não era fraco. Aos olhos dos Rank Ancore Evolvers, todos os S-Rankers nada mais são do que bucha de canhão.
Então o fato de seus instintos lhes dizerem que Evan era forte era a prova de que ele não era um Ranger S normal. Interessante, Edward disse depois que Evan se sentou. Sinceramente, pensei que esse porquinho estava apenas falando bobagens quando me contatou mais cedo, mas parece que ele não está completamente errado. Noir e Alumi também acenaram com a cabeça porque também pensaram que Mogul estava apenas falando bobagens quando os contatou antes. Já que podemos sentir que ele é poderoso, vamos parar de rodeios e discutir os detalhes imediatamente, porque tenho que voltar o mais rápido possível e cuidar de algumas coisas importantes, disse Noir em voz baixa quando sentiu o poder espiritual de Evan. Seu gato preguiçoso, eu sei que você só quer dormir depois de voltar. Você não pode ser um pouco mais sério. O futuro do seu clã depende dessa discussão. Tente se comportar como um líder pelo menos uma vez, disse Alumi em uma voz cheia de desdém quando ouviu Noir. Noir ignorou completamente o que Alumi disse e olhou para Evan para discutir os detalhes, mas quando ela olhou para ele, ficou surpresa porque percebeu que Evan estava olhando para ela com uma expressão atordoada no rosto. O que? Ela perguntou quando viu seu olhar surpreso. Você não terminou sua frase com NYA? Evan perguntou com uma voz atordoada. O que NYA? Qual é o sentido de manter essas coisas no tesouro quando elas são inúteis para nós? Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Edward, mas logo entendeu o que ele queria dizer. Edward e outros já estavam no auge do Rank 1 e não podiam melhorar mais por causa das restrições do domínio mundial, então mesmo que as coisas que estavam em seu tesouro fossem valiosas, eles eram completamente inúteis para eles porque não podiam. Ajude-os a se libertarem das restrições do domínio mundial. Se você realmente pode nos ajudar, então dar a você 50% dessas coisas não é grande coisa, Mogul também disse quando ouviu Edward. Preparei tantas linhas de negociação apenas para facilitar a eles, mas... Evan suspirou interiormente e olhou para Mogul. Já que esse é o caso, retire o contrato de alma do qual você estava falando. Eu já os preparei porque sei que eles concordariam sem qualquer hesitação, disse Mogul e tirou 3 papéis dourados de seu anel de armazenamento. Evan leu os termos do contrato de alma e, depois de confirmar que não havia problema com eles, carimbou-os com uma gota de sangue. Os 3 líderes dos grandes clãs fizeram o mesmo e após confirmarem que não havia problema com o contrato, também os carimbaram com uma gota de sangue. No momento em que carimbaram o contrato de alma com a gota de sangue, todos os 3 contratos de alma desapareceram e Evan sentiu uma força de ligação engolindo sua alma. Ele já sabia como funciona o contrato de alma, então Evan não pensou muito sobre a força vinculativa que sentia. Espere algumas horas. Preciso terminar alguns assuntos aqui. Assim que eu cuidar deles, irei guiá-lo até o local da masmorra, disse Mogul assim que os contratos foram assinados. Já que tudo está terminado aqui, vou me despedir, disse Noir assim que assinou o contrato e se levantou. Líder Noir, há algo que quero lhe perguntar. Podemos conversar um pouco? Vendo que Noir estava indo embora, Evan se levantou e perguntou. Você não quer falar sobre aquela coisa da NYA, certo? Claro, NYA asterisco quero dizer, claro que não. Quando Noir ouviu Evan, ela olhou para ele com uma expressão duvidosa no rosto, mas finalmente acenou com a cabeça. Vendo a expressão duvidosa no rosto dela, Evan suspirou e balançou a cabeça. Cara, eu realmente preciso parar de pensar nessa coisa de NYA, ele pensou interiormente e saiu da sala junto com Noir. Fim do capítulo. Capítulo 657 O Sprite da Torre da Ascensão, Parte 1. Então, sobre o que você quer conversar? Noir perguntou a Evan assim que eles saíram da sala onde Mogul e os outros estavam. Evan não respondeu a ela, em vez disso, ele usou os sentidos das sombras e chamou Hannah de seu armazenamento nas sombras. No momento em que Hannah saiu do armazenamento nas sombras de Evan, Noir parou de andar e olhou para ela com a testa franzida. Mas a carranca em seu rosto logo foi substituída por uma expressão chocada.
Essa aura familiar, Noir murmurou com uma voz chocada enquanto olhava para Hannah. Olhando para a forma como Noir reagiu ao ver Hannah, Evan estreitou os olhos. Pela reação dela, posso confirmar que Hannah é definitivamente parente dela de alguma forma, Evan pensou interiormente enquanto observava Noir olhando para Hannah com um olhar chocado. Depois de um momento, Noir tentou pegar Hannah do chão, mas quando Hannah viu isso, ela imediatamente pulou para longe dela e subiu no ombro de Evan. O que você fez com Claire? Noir perguntou a Evan com uma voz furiosa quando viu o que aconteceu. Clara. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Noir e apontou para Hannah. Você quer dizer que o nome dela é Claire? Ela desapareceu de repente há 2 anos. Então foi você quem a levou embora? Noir não respondeu a Evan e olhou para ele com olhos cheios de raiva. Oi, segure seus cavalos. Eu nem estava no domínio mundial 2 _. Devolva Claire para mim. Noir de repente pulou em direção a Evan e tentou tirar Hannah enquanto o atacava com suas garras afiadas como de gato. Vendo suas garras afiadas, Evan usou sua grande agilidade e rapidamente se esquivou do ataque. Quero dizer, líder Noir, você pode me ouvir antes de fazer qualquer coisa. Evan tentou explicar a Noir depois de perseguir seu ataque, mas Noir não lhe deu nenhuma chance e saltou em sua direção mais uma vez. Droga, por que esse gato é tão irracional? Evan amaldiçoou interiormente e mal se esquivou de outro ataque de Noir. Embora a agilidade de Evan fosse muito alta e ele estivesse usando Boots of Void Geyser, ainda não foi fácil para ele se esquivar do ataque de Noir, que era muito ágil. Eu não posso lutar com ela seriamente, caso contrário todo este castelo será destruído e as vidas da maioria dos orcs Rank S estarão em perigo. Se isso acontecer, tenho certeza de que Mogul também tentará me matar, não importa o que aconteça, Evan pensou e tentou pensar em uma maneira de sair dessa situação. De repente, Evan olhou para Hannah, que ainda estava colada em seu ombro direito e o tratava como uma montanha russa. Esse malandro _, linhas pretas apareceram na testa de Evan quando ele viu que Hannah estava se divertindo enquanto ele tentava salvar sua vida. Já que ela é parente de você, então você deve resolver essa bagunça. Evan de repente agarrou Hannah e a jogou em direção a Noir. Miu! Hannah miou alto de susto quando Evan a jogou em direção a Noir e tentou se equilibrar no ar. Claire, mas antes que ela pudesse se equilibrar, ela foi pega por Noir. Uau! Hannah usou suas garras e tentou se libertar das garras de Noir, mas não conseguiu fazer nada contra ela. O que aconteceu com você? Por que você não está em sua forma humana? E por que sua classificação caiu do pico do Rank 1 para o S? Noir lançou uma série de perguntas para Hannah depois de pegá-la. Evan ficou completamente surpreso ao ouvir as perguntas que Noir fez a Hannah. Do que diabos ela está falando? Evan murmurou interiormente quando ouviu as perguntas de Noir. Hannah era apenas um monstro Rank B quando a conheci, mas pelo que ela está dizendo parece que há algo errado aqui. Hannah não respondeu à pergunta de Noir quando a ouviu e tentou se afastar dela. Entendo, esse cara deve ter feito algo com você, por isso você ficou assim, Noir disse de repente e olhou para Evan com olhos frios. Ei, chega de besteira. Não pense que você pode dizer o que quiser só porque tem boca. Evan disse com uma voz frustrada quando ouviu Noir. De repente, Noir pensou em algo e olhou para Evan. Você acabou de dizer que aquele monstro gato tentou matar você, mas morreu por algum motivo desconhecido. Sim, Evan acenou com a cabeça porque ainda não tinha certeza de como Hannah morreu naquele momento. Se aquele monstro gato morreu, então quem é ela? Ela olhou para Hannah e perguntou. Durante todo esse tempo ela ficou tão chocada ao ver Hannah que não se importou com sua aparência incomum, mas agora que olhou para ela de perto, finalmente conseguiu perceber que havia algo errado com Hannah. Evan já esperava que Noir fizesse essa pergunta, então ele não escondeu a verdade dela. Ela é uma morta-viva. Os olhos de Noir se arregalaram quando ela ouviu Evan e seu corpo começou a tremer. Ela olhou para Hannah que estava sentada em seu colo e finalmente percebeu a aura incomum ao seu redor.
Não morto-vivo, ela murmurou com a voz trêmula e tentou acalmar sua mente caótica. Não sei se Hannah é a Claire de quem você está falando ou não, mas tudo o que eu te disse antes era verdade. Além disso, ele disse e deu um tapinha na cabeça de Hannah. Os mortos-vivos que eu crio usando minha habilidade são especiais porque eles retêm todas as suas memórias e não perdem o ego mesmo depois de se tornarem mortos-vivos. Como Hannah não reconhece você, isso significa que mesmo quando ela estava viva ela não tinha lembranças sobre você. Você tem certeza que ela é uma morta-viva? Noir perguntou com a voz trêmula. Evan suspirou quando ouviu Noir e convocou mais alguns mortos-vivos das sombras de seu armazenamento de sombras. Vendo mais mortos-vivos das sombras, Noir se convenceu de que Hannah era uma morta-viva. Pelo comportamento anterior dela, posso dizer que ela era muito próxima de Claire. Evan disse interiormente depois de mostrar suas sombras mortas-vivas para Noir. Só espero que ela não comece a me atacar mais uma vez depois de saber que transformei a amiga dela em um morto-vivo sombrio. Evan esperava que Noir ficasse com raiva ao saber que ele havia transformado Hannah em uma morta-viva, mas ao contrário de suas expectativas, Noir suspirou de alívio ao ouvi-lo e uma expressão de alívio apareceu em seu rosto. Que porra é essa mudança repentina de humor? Evan não pôde evitar deixar escapar em voz alta quando viu uma expressão de alívio no rosto de Noir. Eu não sei o que está acontecendo aqui e porque a aura dela é semelhante à de Claire, mas se ela é uma morta-viva, então não há como ela ser minha Claire, porque Claire ainda está viva. O que? Evan ficou surpreso quando ouviu Noir e olhou para ela com uma expressão estranha no rosto. Vendo o jeito que Evan estava olhando para ela, Noir deu um tapinha na cabeça de Hannah e disse com uma voz calma. Temos um artefato chamado Soul Lamp. Contanto que uma pessoa o marque com seu poder espiritual, pode dizer se essa pessoa está viva ou não. Claire também marcou a lâmpada da alma com seu poder espiritual e de acordo com a lâmpada da alma, ela é ainda vivo, então não há como esse morto-vivo ser minha Claire. Mas há pouco você estava dizendo que nunca confundiria a aura de Claire e estava gritando que ela é definitivamente Claire _. Evan parou no meio do caminho quando viu como Noir estava olhando para ele. Honestamente, estou confuso, disse Noir assim que Evan parou de falar. Ainda tenho certeza de que a aura dela é completamente semelhante à de Claire e ela está de alguma forma relacionada a ela, mas como os dois estão relacionados e o que aconteceu com ela, não posso ter certeza sobre isso. Evan ficou em silêncio ao ouvir Noir. Ele pensou em tudo e disse depois de um momento. Acho que todas essas coisas estão de alguma forma relacionadas à Torre da Ascensão. Noir imediatamente balançou a cabeça quando ouviu Evan. Claire era nativa do domínio mundial, então ela não podia nem chegar perto da Torre da Ascensão. Então não acho que esse assunto esteja relacionado à Torre da Ascensão. Na verdade, algo estranho aconteceu quando cheguei ao domínio mundial ontem, disse Evan quando ouviu Noir e contou a ela sobre o olhar que sentiu depois de chegar ao domínio mundial e como Hannah estava se comportando de maneira estranha naquele momento. Noir estreitou os olhos quando ouviu Evan. Está dizendo isso? Evan acenou com a cabeça quando viu os olhos semicerrados de Noir. Acho que o sprite da Torre da Ascensão está de alguma forma envolvido neste assunto. Fim do capítulo. Capítulo 658 O sprite da Torre da Ascensão, parte 2. Quando Malark disse a Evan que o povo do domínio mundial poderia atingir no máximo o pico do rank 1, ele não pensou muito sobre isso e acreditou nele. Mas mais tarde, quando pensou no olhar que sentiu ao chegar ao domínio mundial, ficou em dúvida se Malark estava certo ou não. Embora ele ainda fosse um Ranker S, Evan tinha certeza de que nenhum evolver de núcleo de Rank 1 poderia ver seus mortos-vivos sombrios, a menos que eles saíssem de seu armazenamento sombrio. Mas a pessoa que olhou para ele quando ele chegou ao domínio mundial estava claramente olhando para Hannah, que estava dentro de seu armazenamento nas sombras.
Evan estava confuso sobre a identidade dessa pessoa e essa também foi uma das razões pelas quais ele decidiu usar a habilidade de busca de alma em Grunk, esperando que ele tivesse alguma informação sobre esse assunto, já que ele era um Evolver de nível 1. Quando Evan usou a habilidade de busca da alma em Grunk, ele descobriu que Malark estava certo e que as pessoas do domínio mundial poderiam atingir no máximo o pico do Rank 1. Embora não existam evoluídos centrais no domínio mundial acima do Rank 1, na verdade há alguém que pode matar os evolutores centrais de Rank 1 com apenas um único pensamento e esse alguém não é outro senão o Sprite da Torre da Ascensão. Através das memórias de Grunk, Evan descobriu que a Torre da Ascensão tem seu próprio Sprite. E esse Sprite é o verdadeiro governante do domínio mundial. O Sprite da Torre da Ascensão prevê todo o domínio mundial e garante que todos sigam as regras do domínio mundial. Se alguém quebrar as regras do domínio mundial, o Sprite da Torre da Ascensão tem autoridade para punir essa pessoa de acordo com a regra que ele quebrou. O Sprite da Torre da Ascensão também é a razão pela qual todos os cadáveres de pessoas se transformam em pó após suas mortes. De acordo com o que Evan viu nas memórias de Grunk, a Torre da Ascensão precisa de uma grande quantidade de energia para funcionar. Existem centenas de cidades no domínio mundial e novas pessoas chegam lá todos os dias. Embora os 4 grandes clãs da cidade de Eldoria, a cidade onde Evan está atualmente, não permitam que a maioria das pessoas que vêm aqui usem a Torre da Ascensão, isso não significa que as outras cidades sejam iguais. A maioria das cidades do domínio mundial funciona normalmente e as pessoas que chegam a essas cidades usam a Torre da Ascensão todos os dias. Para transformar os Rankers S em um Evolver núcleo de Rank 1 e enviá-los para a Utopia, a Torre da Ascensão usa uma grande quantidade de energia. Embora a torre retire a maior parte da sua energia do mundo, a energia recolhida de todos os cadáveres também desempenha um papel importante no funcionamento da torre. Tem certeza de que era o Sprite da Torre da Ascensão quem estava olhando para Hannah? Noir perguntou depois de ouvir Evan. Além do Sprite da Torre da Ascensão, não acho que haja ninguém no domínio mundial que possa olhar para meus mortos-vivos antes de eu convocá-los para fora, Evan respondeu com uma voz calma quando ouviu Noir. Você não tem nenhum método que lhe permita se comunicar com o Sprite da Torre da Ascensão. Noir não respondeu imediatamente quando ouviu a pergunta de Evan e começou a pensar profundamente. Depois de um minuto inteiro de silêncio, ela olhou para Evan e acenou com a cabeça. Todos os grandes clãs que governam as cidades têm uma forma de se comunicar com o Sprite da Torre da Ascensão, mas a menos que seja absolutamente necessário, não temos permissão para contatá-lo. Evan não tinha certeza sobre os problemas do domínio mundial, então não disse nada quando ouviu Noir. Dependia totalmente dela se queria falar com o Sprite da Torre da Ascensão sobre esse assunto. Noir olhou para Hannah por alguns segundos e depois de algum tempo, um olhar resoluto apareceu em seu rosto. Tentarei me comunicar com o Sprite da Torre da Ascensão depois de voltar. Quão confiante você está de que o Sprite da Torre da Ascensão responderá ao seu chamado? Evan perguntou quando ouviu Noir. As chances não são altas, mas vou tentar o meu melhor para descobrir o que aconteceu com Claire, disse Noir enquanto olhava para Hannah. Você quer vir comigo? Há muitas coisas boas no meu clã que você achará interessantes. Ela perguntou a Hannah quem estava sentado em seu colo. Ela está tentando pegar meus mortos-vivos na minha frente. Evan pensou interiormente quando ouviu Noir. Hannah não respondeu a Noir e olhou para Evan. Na verdade, ela não queria ir. Mas ela tinha medo de que, se recusasse, ficaria pendurada de cabeça para baixo durante um dia inteiro. Depende de você se quer ir ou não underscore. Mesmo antes que Evan pudesse terminar de falar, Hannah se libertou de Noir e pulou no ombro de Evan. Bem, acho que a caça furtiva não teve sucesso, Evan murmurou quando Hannah se sentou em seu ombro. HMPH, ela definitivamente não é minha Claire. Minha Claire nunca teria se recusado a ir comigo, disse Noir e se virou para sair. Depois de se virar, ela de repente pensou em algo e jogou algo em Evan. Aquela masmorra não é fácil, então não morra aí, disse ela e desapareceu de lá.
Evan pegou a coisa que Noir jogou em sua direção e ergueu uma sobrancelha ao ver o que era. Uma conta de habilidade, querido, ele murmurou para si mesmo e guardou-a em seu armazenamento nas sombras. Embora eu já tenha a habilidade do Mogul, não custa nada ter alguns trunfos extras. Assim que Noir saiu, Evan também voltou para seu quarto e esperou por Mogul. Algumas horas depois, alguém bateu na porta de Evan e informou que Mogul havia terminado todos os preparativos para a partida e estava esperando por ele. Fim do capítulo. Capítulo 659. Um fenômeno estranho. Eu não vi esse cara ontem à noite, disse Mogul enquanto olhava para o gigante dragão de ossos que estava envolto em uma aura fria de morte. Esse cara é um pouco preguiçoso, então ele estava dormindo ontem à noite quando estávamos brigando, Evan disse em um tom casual, sem se preocupar em dizer a Mogul que ele havia mantido Naya-Luz em seu armazenamento nas sombras para o caso de precisar de sua ajuda. Se Mogul tivesse decidido continuar a luta na noite passada, Evan estava planejando convocar o exército de esqueletos de Naya-Luz para ganhar algum tempo para que ele pudesse escapar de lá. Mogul não pensou muito sobre o que Evan acabou de dizer e sentou-se em cima do Bone Dragon junto com Evan. Assim que Evan e Mogul se sentaram, o dragão de ossos bateu suas gigantescas asas ósseas e voou na direção da masmorra de acordo com a orientação de Mogul. O que você acha? Quantos dias levaríamos para chegar lá se voássemos nessa velocidade? Evan perguntou a Mogul depois de algum tempo. Mogul ponderou quando ouviu Evan e disse depois de um momento: se continuarmos a voar nesta velocidade, poderemos chegar ao nosso destino em no máximo 4 dias. 4 dias, hein? Evan acenou com a cabeça ouvindo Mogul e pensou consigo mesmo. O dragão de ossos não precisa reabastecer sua resistência, então pode voar continuamente por 4 dias sem nenhum problema. Não precisamos parar em lugar nenhum antes de chegar à masmorra, certo? Ele perguntou por que queria terminar este assunto o mais rápido possível e usar a Torre da Ascensão. Se nada der errado, não precisaremos parar em lugar nenhum, mas o caminho para a masmorra está cheio de monstros, então se encontrarmos um oponente poderoso, talvez tenhamos que parar, disse Mogul ao ouvir Evan. Evan franziu as sobrancelhas quando ouviu Mogul e convocou o Escher de seu armazenamento nas sombras. Embora Mogul já tivesse visto Escher na noite passada, ele ainda ficou surpreso quando Evan o convocou e sentiu a aura de Escher de perto. Esse cara é ainda mais forte do que eu, Mogul pensou interiormente quando sentiu a aura de Escher. Escher, vá na nossa frente e abra caminho para que não tenhamos que parar em lugar nenhum antes de chegar à masmorra, disse Evan a Escher após invocá-lo. Escher curvou-se ao ouvir a ordem de Evan e imediatamente voou para longe dali. Como ele era um evolver do núcleo Rank 1, não foi difícil para Escher ir à frente do dragão de ossos. Assim que Escher saiu, Evan olhou para Mogul e perguntou algo que o incomodava há algum tempo. Você disse que se eu limpar a masmorra e receber a recompensa de conclusão, vocês seriam capazes de usar a Torre da Ascensão através dessa recompensa, certo? Sim, Mogul acenou com a cabeça quando ouviu a pergunta de Evan. Existem 4 grandes clãs na cidade de Eldoria e as pessoas desses clãs são nativas do domínio mundial. Se não me engano, existem centenas de cidades no domínio mundial e cada cidade tem seus próprios 4 grandes clãs feitos dos habitantes nativos do domínio mundial. Evan disse e continuou a falar. Semelhante a vocês, as pessoas desses outros clãs também não podem deixar o domínio mundial, então as pessoas desses clãs devem estar tentando limpar aquela masmorra também. Quando Mogul ouviu Evan neste momento, ele já conseguia adivinhar o que Evan queria perguntar, mas não o interrompeu e o deixou terminar de falar. Se eu limpar esta masmorra e receber sua recompensa, isso não significa que serei alvo de pessoas de outros clãs e eles tentarão roubar essa recompensa de mim. Posso entender sua preocupação por não querer se tornar alvo de outros clãs, mas não precisa se preocupar com os outros clãs, Mogul disse com uma voz calma e balançou a cabeça. A masmorra que estou levando para você pertence à cidade de Eldoria, o que significa que apenas os 4 grandes clãs da cidade de Eldoria podem usar sua recompensa.
Quando Evan ouviu Mogul, de repente pensou em algo. Você quer dizer que cada cidade tem sua própria masmorra e para usar a Torre da Ascensão os 4 grandes clãs de outras cidades devem limpar a masmorra que está localizada dentro do território de sua cidade? Sim, Mogul acenou com a cabeça ouvindo Evan. A masmorra que estou levando para você não tem utilidade para os grandes clãs das outras cidades, então você não precisa se preocupar com eles. Então é assim, hein? Evan murmurou em voz baixa depois de ouvir Mogul e não perguntou mais nada. O dragão de ossos continuou a se mover na direção da masmorra sem reduzir sua velocidade. Por causa de Aesher que estava se movendo à frente deles, o dragão de ossos não encontrou nenhum monstro enquanto ia em direção à masmorra. Logo, num piscar de olhos, 3 dias se passaram e Evan e Mogul estavam a apenas algumas horas da masmorra. Quando eles estavam a apenas algumas horas da masmorra, Evan de repente recebeu uma mensagem de Aesher e usou seus sentidos das sombras. Quando ele usou seus sentidos de sombra e ligou sua visão a Aesher, ele viu um estranho fenômeno ocorrer no céu distante. Por alguma razão, o céu naquela área ficou com as cores do arco-íris e diferentes tipos de luzes disparavam em todas as direções. Rugido, rugido. Além do fenômeno, Evan percebeu que todos os monstros que viram o fenômeno enlouqueceram e correram em sua direção como lobos famintos. Embora Evan não estivesse presente sozinho e visse tudo através dos olhos de Aesher, ele ainda sabia que algo interessante estava acontecendo lá. Levaremos cerca de 1 hora para alcançar Aesher, Evan pensou interiormente e olhou para Mogul. Esperemos que não acabe antes de chegarmos. Desejo a você uma época festiva repleta de alegria, carinho e magia do Natal. Que seus dias sejam felizes e seus corações leves. Boas festas a todos os meus maravilhosos leitores. Fim do capítulo. Capítulo 660 Um tesouro de segundo nível, parte 1. Tem certeza? Evan perguntou, enquanto ele e Mogul voavam em direção a Aesher. Se o que você acabou de dizer é verdade, então é definitivamente um fenômeno que surgiu por causa do nascimento de um tesouro de nível 2, disse Mogul com uma voz cheia de entusiasmo e usou toda a sua força para avançar o mais rápido possível. Depois que Evan contou a Mogul sobre o fenômeno que viu através dos olhos de Aesher, Mogul imediatamente disse-lhe para seguir em direção a ele. Embora Evan não tivesse certeza de qual era a causa por trás do fenômeno, pela expressão de Mogul, ele percebeu que era definitivamente algo importante, então, para chegar lá o mais rápido possível, Evan convocou Bonnie Dragon de volta ao seu armazenamento nas sombras e voou, lá sozinho junto com Mogul. Enquanto voava, ele perguntou a Mogul sobre o fenômeno e Mogul disse a ele que no domínio mundial, sempre que um tesouro de segundo grau nascer, um fenômeno ocorrerá. A maioria dos itens no domínio mundial são de nível 1, então sempre que um item de nível 2 aparecer aqui, haverá uma luta sangrenta entre as pessoas para conseguir esse item de nível 2. Eu me pergunto que tipo de item de segundo grau será, Evan pensou interiormente enquanto voava na direção do fenômeno. Cerca de 45 minutos depois, Evan e Mogul finalmente viram Aesher, que estava olhando para o fenômeno enquanto pairava no ar. Este é definitivamente um fenômeno que surgiu por causa do nascimento de tesouros de nível 2, disse Mogul com uma voz cheia de certeza quando viu o fenômeno com seus próprios olhos. Vamos antes que alguém o pegue, disse Evan ao ouvir Mogul e atirar na direção do fenômeno. Não se precipite, Mogul imediatamente agarrou Evan quando o viu correndo em direção ao fenômeno e disse em tom sério. Evan diminuiu um pouco a velocidade ao ouvir a voz séria de Mogul e olhou para ele com uma expressão questionadora no rosto. Não sei que tipo de tesouro é, mas ninguém será capaz de tirá-lo até que o fenômeno desapareça, Mogul disse ao ver o olhar questionador no rosto de Evan. Pelo que parece, esse fenômeno pode estar acontecendo há algumas horas e tenho certeza que muitos monstros de nível 1 já podem ter vindo aqui escondidos nesta área, então devemos ter cuidado, caso contrário nossas vidas estarão em perigo. Perigo. Evan voltou a si quando ouviu Mogul e rapidamente usou seus sentidos espirituais para examinar a área circundante.
Mogul notou o olhar de Evan, mas não comentou sobre isso. Depois de um momento, Evan parou de olhar para Mogul e fez outra pergunta. Você tem ideia de quanto tempo levará para o fenômeno desaparecer? Normalmente, um fenômeno de tesouro de nível 2 dura entre 6 e 10 horas. Não sei há quanto tempo esse fenômeno vem acontecendo, então não posso ter certeza de quando isso vai acabar. Evan ponderou por um momento ao ouvir Mogul e disse depois de algum tempo. Vamos nos separar por enquanto. Mogul não pareceu surpreso quando ouviu Evan e acenou com a cabeça porque estava pensando o mesmo. No domínio mundial, os itens de nível 2 eram muito raros e Mogul definitivamente queria a fruta da cor do arco-íris para si. Evan era o mesmo e queria o item para si, então era melhor que eles se separassem por enquanto. Não morra lá fora enquanto tenta pegar aquela fruta, Evan disse a Mogul antes de se mudar de lá com Aesher. Mogul não disse nada e apenas balançou a cabeça ao ouvir Evan. Sinceramente, ele sabia que suas chances de conseguir os frutos não eram altas porque, ao contrário dos outros, ele estava completamente sozinho. Embora suas chances não fossem altas, Mogul ainda queria tentar. Evan afastou-se algumas centenas de metros de Mogul e encontrou um bom lugar para esperar o fim do fenômeno. Não acho que Mogul estava mentindo quando disse que nunca tinha visto essa fruta antes, o que significa que é definitivamente um tesouro raro, Evan pensou interiormente e esperou pacientemente. O tempo continuou passando e cerca de 4 horas depois a fruta começou a tremer. Evan estreitou os olhos ao notar a mudança na fruta. Uau! De repente, uma poderosa força de sucção irrompeu da fruta e começou a absorver a essência do mundo da área circundante. A fruta está prestes a amadurecer, disse Evan para si mesmo quando viu isso e se preparou para seguir em frente. Fim do capítulo. Nenhuma árvore pode crescer até o céu, a menos que suas raízes cheguem até o inferno. Carl G. Jung.